Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Paramolando Podcast, continuando no mês de outubro falando sobre fundamentos da vida, não é verdade, pastor Salomão? É isso aí, estamos refletindo em Provérbios e pensando ali de Provérbios, né? Alguns fundamentos para a nossa vida. Está certo. A importância de nós nos atentarmos, né, para aquilo que o sábio escreveu ali no livro de Provérbios. Muito bem, agora eu vou te fazer uma pergunta, pastor. Eu penso que a sua resposta é positiva, né? Já vou crendo nisso. O senhor é inscrito no Parabolando Podcast? Fala aí para mim. Sim, claro, eu sou inscrito e eu sempre compartilho os episódios semanais com a lista de transmissão que eu tenho e incentivo ainda as pessoas a se inscreverem e a dar o like e também a compartilhar os episódios com aqueles que fazem parte das redes sociais deles. Tá bom, e é isso aí então que nós estamos aí, né? Levando a palavra a tempo, fora de tempo, né? Começando aí por Jerusalém, Samaria, até os confins da terra onde nós estamos hoje, né? Exatamente. E essa palavra aí está para ser divulgada. Então não deixe de divulgar o nosso episódio de hoje, que vai ser um episódio bastante interessante, ó. Educar para a vida. Nossa, quantos que estão numa vida, né? Que estão sem direção, porque educar é direcionar, não é verdade, pastor? É isso aí. E um dos principais educadores, quem é? É o pai e a mãe. E aqui nós estamos falando do quê? De um pai que está mostrando o caminho para o filho, né? Mostrando o caminho, mas ele vai por esse caminho também, viu? Exatamente, ele caminha junto, né? Caminha junto, né? Porque nós vamos falar isso aqui. Tem até uma curiosidade muito interessante, né? O capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 começa dizendo assim, filho meu. Olha só que coisa gostosa, né? Você ouvir essa palavra quando nós que somos filhos, que está lá escrito, né, em João, que fala a respeito de 1 João, que fala sobre filhos, né? Aqueles que aceitam, que recebem, né? Que reconhecem quem é o Senhor, o Salvador das nossas vidas, como, né, seremos chamados o quê? Filhos de Deus. Aí ele diz para mim e para você, filho. De repente, você que está me ouvindo nunca foi chamado de filho, nunca teve essa oportunidade. Quantos hoje, né, praticamente 50% dos lares brasileiros hoje são liderados, né, por mães que estão, como é que eu diria, mães solo, né, que estão trabalhando sozinhas e faz isso tudo. De repente nunca tiveram oportunidade, um filho, de alguém chegar para ele e falar assim, filho meu, né, não faça isso ou faça isso. Né? E aqui no livro de Provérbios tem isso constantemente, filho meu. Exatamente. Então, o nosso verso, que é o 6 do capítulo 22, ele diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Sim. Almeida Revista e Atualizada. Sim. É interessante aqui, pastor, que é um chamado para a instrução, né? Sim. O primeiro ponto aqui que a gente poderia frisar é o chamado para a instrução. O sábio está dizendo o seguinte, olha, instrui o menino, em outras traduções, instrui a criança, instrui o menino, né? Porque o menino ali, geralmente na cultura judaica, né? Ficava a partir dos 12 anos de idade, mais ou menos, o menino passava para a companhia do pai. Não tem adolescência na cultura oriental, não tem adolescência. Exatamente, então ele ficava com a mãe até esse período, porque era a primeira infância, e a mãe cuidava e alimentava, mas a partir daí ele era entregue ao pai e ele passava a acompanhar o pai nos campos, com os rebanhos, para ele aprender aquele ofício ali do pai. Daí o escritor de Provérbios, ele escreveu, ensina o menino, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. Então, instruir aqui é como o senhor falou, significa orientar, significa modelar pelo exemplo. Olha que coisa fantástica. Modelagem. Modelar pelo exemplo, né? O pai é o exemplo no qual o filho vai se transformar. Foi assim com Abraão, né? Quando ele teve Isaac, né? Inclusive no dia que lá em Gênesis vai dizer que quando Isaac foi desmamado, essa era uma transição de fase na vida do menino, né? Abraão então deu uma grande festa
Porque a partir daquele momento, Isaac estaria com ele, Abraão, o pai, nos campos, cuidando dos rebanhos, para no futuro, Isaac assumir o lugar do pai, né? Assumir a função de patriarca também. É isso que é interessante a gente perceber aí, porque é modelar pelo exemplo, né? Ou seja, a criança iria estar com o pai o tempo todo e ela iria aprender com o pai, se espelhar no pai e se tornar um próprio discípulo, né? Iria ver no pai um modelo para que ele pudesse, então, ser também daquela forma. O chamado seria uma missão, né? Uma missão, exatamente. Né? Então, qual é o meu propósito como pai, como mestre, né? Porque você, hoje não deixamos apenas essa responsabilidade em relação aqui. Aqui está falando do pai, né? Aquele professor, aquela pessoa que ensina, né? Um amigo que ensina, porque aqui fala da criança, de um menino em relação à idade. Mas também você pode ser um instrutor de alguém que ainda é menino na fé. Ainda está começando, né? Sim, você pode ser... Isso é. Você pensou você ter alguém no começo da sua fé? Ser um discipulador de alguém, né? Um discípulo, Exato. Né? Então você, olha, eu não vou falar assim, ó, vai lá naquele caminho, não, eu vou contigo. Foi o que Paulo fez com Timóteo, né? Olha aí, ó, pronto. Paulo pegou Timóteo, levou com ele para as suas viagens e Timóteo aprendeu com Paulo, né? Sim. E tempos depois, o que Timóteo fez? Ele assumiu a igreja que Paulo tinha fundado, né? Sim. Muitas delas, Timóteo depois ele... Era um jovem. Ele supervisionava, né? Quando Paulo estava preso, né? Sim. Então, é isso que é ensinar no caminho, né? Sim. É nós sermos fazer realmente parte do processo, o modelo. E interessante aqui, pastor, a gente pensar também sobre alguns pais que acham que pode mandar os filhos para a igreja, por exemplo, e eles próprios não participam do processo, exatamente. Sim. Então, o texto aqui está dizendo para você ensinar no caminho, né? Ensinar no caminho é você estar junto, é você caminhar junto. E assim você vai ensinando à medida que você caminha junto com seu filho, junto com a sua criança, né? Sim. Então não adianta você dissociar, né? Você separar o ensinamento da vida prática, né? Porque a criança sabe disso. Até que tem aquela história, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é uma coisa maligna, isso, né, pastor? Exatamente. Então, isso aí é contrário ao que a palavra está ensinando, né? A palavra está dizendo que nós, os pais, temos uma responsabilidade muito grande de caminharmos no caminho do Senhor e levarmos nossos filhos junto conosco, ensinando, educando, inculcando, né, a palavra na mente deles, né? Deuteronômio capítulo 6, inculcar, né? Quer dizer, inculcar quer dizer... Abrir a mente e colocar, né? É pela repetição mesmo. É pela repetição, pelo falar, A gente sabe que dá trabalho isso, né? Mas é isso que a palavra está ensinando para nós e é isso que nós precisamos fazer como pais, né? Sim. Colocar na mente dos nossos filhos. Eu estava citando Deuteronômio 6, vai dizer que não cesses de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite, ao levantar, ao deitar, no caminho, então coloca nas suas portas. Então é uma coisa assim que é contínua, né? É uma vivência contínua. Então... Acho que é Habacuque, né, que está dizendo da visão, escreve a visão, né? Escreve em letras garrafais, né? Em letras grandes, olha né? Aí, ó. Aí? Para que todos que passem, ainda que correndo, vejam, né? Outdoor aí, né? Um outdoor, primeiro outdoor aí, né? Da história. É incrível, então, essa questão do ensino, do chamado, é uma coisa muito interessante, né? E uma responsabilidade, né? Por quê? Você vai mostrar o caminho. Agora, quem é o nosso caminho? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tá aqui esse caminho correto, né? Exato. O segundo ponto é esse, né? Qual o caminho? Qual o caminho que se deve andar? Não é qualquer caminho, né? Não. Então esse caminho... Esse caminho tem nome. Esse caminho tem nome, exatamente. E o sábio aqui de Provérbios, ele fala que esse caminho é o caminho da sabedoria e da palavra de Deus. Então, Jesus, tempos depois, né, vai dizer isso que o senhor acabou de frisar aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Então, esse é o caminho. O caminho é a palavra de Deus, o caminho é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? É nesse caminho que nós precisamos
caminhar e levar os nossos filhos, levar a nossa família, levar a nossa casa, né? Instruir a nossa casa. Nós precisamos buscar discernimento de Deus para vivermos de acordo com a vontade dele e levarmos a nossa família, a nossa casa a viver também de acordo com a vontade dele, né? Sim, com certeza. Essa é a nossa principal missão, né? Talvez a missão num lugar, a missão em outro, e a gente se esquece que a primeira missão nossa é aquilo que o senhor diz no início do programa, né? É a nossa Jerusalém, né? A nossa casa. Sim. Né? A nossa primeira missão é qual? Cuidar da nossa família. Se cada um cuidar bem da sua família, cuidar bem, ensinando, vivendo a palavra de Deus na sua casa, nós teremos igrejas melhores, cidades melhores, empresas melhores, países, nações melhores, porque a igreja é composta de família, né? A nação, a cidade, o estado, tudo é composto de famílias. Sim. Então, se a gente cuidar disso, nós vamos estar fazendo dando um grande passo para que o evangelho e outra coisa, alcance, né? Quando uma família ela é bem estruturada. Ela dá lucro para a sociedade. E quando uma família é desestruturada, tá? É difícil a palavra, né? Ela dá prejuízo. Sim. Tá? Sim. Para a sociedade. Então, uma família compacta, uma família com base, não estou dizendo família perfeita, não, estou dizendo família saudável. Exato. Tá? A sociedade em volta prospera. Ganha com isso, porque ela vai contribuir para o bem comum, ela vai contribuir para que a criminalidade diminua, por exemplo. Ela vai contribuir para que o ambiente seja mais seguro, exato. Ela vai contribuir com a economia, porque as pessoas vão trabalhar, vão gerar lucro e renda, vão gerar empregos. Qual a promessa que nós temos então? Sim. A promessa é a promessa de permanência. Quando a criança for mais velha, se você ensina ela no caminho que ela deve andar, e esse caminho nós estamos dizendo aqui do caminho da palavra de Deus, do caminho do evangelho de Cristo. Sim. Quando a criança for mais velha, ela não vai se desviar dele, porque a semente vai ficar no coração plantada. Tá ali, né? A semente vai ficar plantada. E é claro que nós não estamos dizendo com isso que não vai haver percalços, que não vai haver situações difíceis, que não vai haver erros e falhas, nada disso. Nada disso está falado aqui. Mas nós estamos dizendo que uma semente fica plantada. Sim. Quando você ensina o seu filho, a sua criança, no caminho que ela deve andar, quando você é exemplo para ela, a semente do evangelho fica plantada naquele coração. Muito bem, vamos lá, nós estamos falando aqui de pai, de filho, de ensino, de semente plantada. O que foi que o filho pródigo sentiu quando ele estava lá na situação difícil, quando ele saiu da casa do pai, que ele tinha tudo, estava tranquilo, né? Mas ele resolveu que queria conhecer o mundão lá fora, foi dar uma volta, né? Inclusive, né? Fez uma coisa absurda, né? Tentar não, né? Ele fez, né? Pegar a herança do pai antecipada antes da morte, e ali ele foi, gastou tudo. Depois, de repente, ele falou: opa, pera um pouquinho. Os servos do meu pai tem isso, tem aquilo, e eu estou aqui passando uma situação dessa. Aí também entra a questão do pai, né? Exato. O pai continua com braços abertos, hein? O texto lá de Lucas, né, capítulo 15, sim, é interessante quando fala que e ele caindo em si, né? Sim, caiu a ficha. Ele caindo em si, ele lembrou, puxa vida, por que eu estou nessa situação se até os funcionários do meu pai, os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que a que eu estou vivendo. Certo, Então, quer dizer, a semente, né? A semente ficou naquele coração. E ele pôde, então, retornar e receber o perdão do Pai. Aquilo ali é a figura do próprio Deus, né? Sim. Que faz conosco, né? A parábola é, para mim, assim, uma das mais profundas, né? Que Jesus contou. É a parábola do filho pródigo. Como que Deus nos ama, né? Mesmo quando nós estamos literalmente no fundo do poço, né? Ele estava lá no meio dos porcos, né? Porque para um pessoal de Israel, né? A pessoa de Israel estar no meio dos porcos como diz o outro, era o último estágio, né? O estágio mais baixo que ele poderia chegar. E muitas vezes a gente se vê em situações difíceis, né? Que a gente acha talvez que não tem nem saída.
mas a gente precisa lembrar que nosso Pai está com os braços abertos, né? Para nos receber, para nos acolher de volta, né? A questão do perdão ali, ela é fantástica, né? O Pai perdoa incondicionalmente, né? Sim. O filho chega com o discurso todo preparado, né? Pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem ouve isso, ele não quer nem ouvir. Ele pega logo o filho, abraça, beija o filho e já manda pegar roupas limpas, né, pro filho. Já manda pegar sandália, manda pegar anel para colocar no dedo do filho. Então, ali está mostrando o amor de Deus por nós, né? Essa questão de ser, no episódio, uns 2 episódios atrás, nós falamos sobre a questão da sabedoria, do valor da sabedoria, de você saber quem é Deus e quem você é. Né? Então, aqui esse filho, né, porque nós estamos falando de filho, nós estamos falando aqui de educação, nós estamos falando aqui sobre isso, sobre família, né? Então, quando o filho, ele percebeu, né, de que situação que ele estava e quem era o pai dele, ele falou, vou voltar. E aí, pronto. Né? Exatamente. Então, essa promessa de permanência aí, né, é a promessa para quem ensina a criança no caminho que deve seguir, né? Sim. Ensina e caminha junto com essa criança, caminha junto com esse filho. Então, a fidelidade no ensino de hoje, ela pode garantir, eu diria que ela vai garantir a fidelidade dos pais no ensino dos seus filhos, ela garante os frutos no amanhã. Sim. Mesmo que isso demore algum tempo, mesmo que isso às vezes pareça demorado, mas esses frutos, eles acontecerão, porque a criança vai sempre lembrar daquilo que foi ensinada, daquilo que o pai mostrou com a própria vida dele. É verdade. E outra coisa, só para a gente fazer um adendo aí, essa questão de educação e ensino, né? Muitos hoje, infelizmente, dado a correria do dia a dia, dos tempos que estamos vivendo, tenta transferir isso para a chamada igreja, tá? Transferir essa educação. Na realidade, a igreja ensina, mas a educação é em casa. É em casa, né? Ou às vezes transfere para a escola, né? Sim. Acha que é na escola que a criança vai aprender esses princípios elementares da vida, né? Veja bem, não estamos falando de 2 mais 2, não falamos de geografia, matemática, não. Exatamente. Não. A escola vai informar a criança, vai transmitir conhecimento para a criança, né? Sim. Mas o ensino para a vida, quem faz é a família, né? São os pais, vida, né? O ensino para a vida é o pai que faz e caminhando junto com o filho, né? Sim. Mais uma vez, quero frisar isso, porque não adianta você falar com o filho uma coisa e se você está fazendo outra, não né? faça isso e você faz. Tá? Então, a importância aí do exemplo, né? Maravilha. Muito bem, então. Beleza pura, pastor. Então, olha aí, pessoal. Livro de Provérbios, Fundamentos da Vida, né? Nós estamos em vários assuntos e aqui hoje nós falamos de educação, de ensino, de caminho, de você falar uma coisa, tá? Você viver, né, aquilo que você fala, né? Principalmente para aqueles que são dependentes, né? Que no caso aqui nós estamos falando de uma criança, mas também você que tem um filho na fé, né? Que tem pessoas, um discípulo que você está tendo, uma pessoa que teve um encontro, né, com o Senhor faz pouco tempo e que precisa de instrução, precisa de ensino, precisa de amparo, precisa de exemplo, né, que nós possamos ser esse, né, que você que está me ouvindo aqui, que tem um pouquinho mais de experiência, tá? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão carecendo de ensino, né, para que eles possam andar no caminho certo. E esse caminho se chama Jesus. E olha, de vez em quando alguém diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Tá? Só existe um caminho. Ele é único. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então o caminho também é muito importante que ele seja correto. E esse caminho se chama-se Jesus Cristo. Jesus né? Cristo. Não é verdade, pastor? Isso aí. Então diga lá, dá o seu toque final aí para os nossos ouvintes e web espectadores. 50 likes, nós estamos aqui nessa batalha, né, pastor? Dos 50 likes por vídeo. Não é sempre não, tá? De repente, esse vídeo, que é aqui o Educar para a Vida, vai ser o vídeo que vai ter 50 likes. Não deixe de dar o seu like, compartilhar, tá? Fazer o seu comentário, né? Enfim,
Olha aqui, ó. Parabolando Podcast, estamos com vocês juntos sempre. 50 likes, uma canequinha que vai ser sorteada entre aqueles que deram o seu like. Não deixe de participar e de nos ajudar e para que esse conteúdo chegue a muito e muito mais pessoas, que com certeza é coisa boa. Eu queria só salientar que existem alguns vídeos do canal que já estão com bastante likes, né? Quase chegando nos 50. Então, de repente, a pessoa pode maratonar lá o canal, assistir os vídeos, né? E dar o like lá. É só clicar no playlist lá e maratonar tudo lá. O primeiro vídeo que ia alcançar o primeiro vídeo dessa última série, né? Certo, ok. O primeiro vídeo que alcançar os 50 likes, então nós vamos... Com certeza, vai ser. Seja aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, tá? Sortear a caneca. Essa caneca Lembrando que essa promoção começou em setembro, né? Sim, então, setembro. A partir de setembro, qualquer vídeo que você vê lá que tiver com bastante like, você pode participar, dar o seu like. Tá bom. E vai participar do sorteio, né? É isso aí, assim que o vídeo atingir 50 likes. Tá bom? Que nós estamos encerrando o nosso Educar para a Vida, Provérbios 22:6. É isso que eu gostaria de deixar esse conselho, né? Para você que é pai, você que é mãe também, né? Sim. Para os pais, que você possa educar os seus filhos à luz da palavra de Deus. Que você viva a palavra e que você ensine a palavra aos seus filhos. Eu tenho certeza de que o resultado ele vai ser um resultado fantástico para a sua vida e mais ainda para a vida dos seus filhos. Tá bom, ok. Deus abençoe vocês. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por você ter participado mais uma vez e nós estaremos aí no próximo episódio falando sobre algo muito interessante. 6 coisas que o Senhor detesta e a 7ª ele abomina, quer dizer, ele não aguenta, tá? Então não deixe de participar também desse nosso próximo episódio, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor, tá? Essas 7 coisas, tá bom? Não deixe de estar conosco no próximo episódio do Parabolando Podcast e nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, até mais.